Já imaginou um país onde você pode se casar com seus primos? Onde você pode ser preso por falar a verdade? Onde as pessoas comem peixe ainda vivo e têm hábitos culinários bem diferentes? Esse é o Japão, a terra do sol nascente, e hoje eu vou te contar coisas que acontecem no Japão que são diferentes de todo o mundo. Número 1. Idade para consentimento sexual. Esse é um tópico que, sem dúvida, muita gente aqui vai achar um absurdo. Mas a idade de consentimento sexual no Japão, até pouco tempo atrás, era de 13 anos, uma das mais baixas no mundo. Isso significa que, legalmente, uma pessoa de 13 anos ou mais podia consentir em atividades sexuais. Essa regra fazia parte do Código Penal japonês desde 1907 e só foi alterada há poucos meses. Algumas prefeituras tinham leis locais que elevavam a idade para 16 a 18 anos, mas, no geral, a idade nacional de consentimento era de 13 anos. Em outros lugares do mundo, como o Brasil, por exemplo, a idade de consentimento está ali nos 14 anos, o que também é bastante cedo, no início da adolescência, e isso gera grandes discussões. Mas nenhum outro país se aproximava de fato do Japão nesse quesito, e isso sempre foi bastante polêmico. Essa discussão foi crescendo muito nos últimos anos, e pouco tempo atrás, mais precisamente no ano passado, o Japão acabou alterando essa idade mínima para 16 anos. Depois de longos 116 anos, o governo tomou de fato alguma atitude sobre o tema e percebeu o quão delicado era essa questão e como isso colocava muitas adolescentes e jovens em uma situação bastante perigosa. Número 2. Casar-se com primos. Esse tópico é um pouco mais leve, mas ainda assim envolve relacionamentos e principalmente casamento. Como o próprio título já diz, é legal no Japão se casar com seu primeiro primo. E sim, no Brasil também é permitido casar-se com primo, embora exista uma série de leis que proíbem casamento entre parentes, sejam sanguíneos, por adoção ou até por afinidade. Parentes sanguíneos e parentes por adoção são termos autoexplicativos. Já o parente por afinidade se trata de casos, onde, por exemplo, você se casou com uma mulher, se separou dela, e agora a mãe dela é sua sogra por afinidade. Você não pode legalmente se casar com essa mulher, mesmo que você seja divorciado com sua ex-esposa. E normalmente o casamento com primos, embora seja legal aqui também, é uma prática desencorajada, pelo medo de que ligações genéticas mais próximas, como laços parentescos, possam acabar trazendo doenças ou má formação para seus filhos. A verdade é que em outras partes do mundo e em diversos países, casar-se com seu primeiro primo ainda é contra a lei. Essa lei remonta ao período Meiji do Japão, aprovada em 1898. No Japão, essa prática é tão comum que existe uma palavra para isso: itokokon. De fato, muitas pessoas famosas e conhecidas no Japão se casaram com seus primeiros primos. Por exemplo, o 56º primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, era casado com sua primeira prima. Havia até 2 primeiros ministros depois dele que também eram casados com suas primas. Uma das razões para essa lei era permitir que as famílias mantivessem sua riqueza dentro da família. Felizmente, para aqueles que vivem no Japão hoje e também querem passar legalmente o resto de suas vidas com seus primos, o Japão permite isso. Número 3. Difamação. Esta é bastante interessante. No Japão, você pode processar alguém por difamação se eles prejudicarem sua honra, ou seja, imagem pública, mesmo que as declarações sejam verdadeiras. Isso surpreende a muitos, porque nos Estados Unidos se entende difamação como a comunicação oral ou escrita de uma declaração falsa sobre outra pessoa que prejudica injustamente sua reputação e geralmente constitui um delito ou crime. Mas no Japão, prejudicar a honra de alguém, ou até mesmo a honra de uma empresa, é protegido por lei, apesar das declarações serem verdadeiras. Devo observar, no entanto, que muitas leis no Japão deixam muita margem para interpretação, mas os 3 principais critérios para a difamação no Japão são: 1. A declaração é compartilhada com o público em geral. 2. Ela revela fatos específicos, verdadeiros ou não. E 3. Causa danos à honra de alguém, seja socialmente, em seu valor ou em como se valorizam. Por exemplo,
Dizer a seus colegas de trabalho ou ao público que seu chefe casado está tendo um caso com alguém, mesmo que seja completamente verdade, é considerado difamação no Japão. Até mesmo declarações online, se os 3 critérios mencionados anteriormente forem atendidos, podem ser consideradas difamação. Existem exceções, como se você estiver relatando fatos de interesse público ou se for um denunciante expondo fraudes corporativas. Mas no final do dia, a lei japonesa visa proteger indivíduos e empresas de atores maliciosos que pretendem prejudicar sua honra ou imagem. Aqui estão 2 exemplos que realmente aconteceram no Japão. Caso 1, em 2018, uma pessoa estava tendo um caso, e isso foi postado nas redes sociais por terceiros. Apesar de o caso estar acontecendo, a pessoa processou o terceiro por difamação. O Tribunal Distrital de Tóquio julgou a favor do autor e concedeu 100 mil ienes, cerca de 820 dólares americanos hoje. No caso 2, um incidente de quase estupro ocorreu em um círculo de eventos. O quase estupro, pela definição japonesa, é um crime de praticar relações sexuais com outra pessoa que está desmaiada sob a influência de álcool e perdeu a consciência para resistir ou não foi capaz de resistir. Uma revista publicou um relatório anônimo sobre o que aconteceu sem mostrar o nome real do sujeito. Nesse caso, embora o incidente tenha acontecido e o sujeito tenha permanecido anônimo no relatório, o tribunal ainda foi favorável a ele, porque poderia acontecer de que o sujeito pudesse ser identificado ao julgar o acontecido. Ele recebeu um total de 4 milhões de ienes por danos de difamação, quase 178 mil reais. Isso não é necessariamente ilegal ao redor do mundo inteiro, mas vale a pena mencionar sobre isso, já que para os japoneses, a honra é considerada uma virtude e uma justa valorização dos demais. Portanto, se estiver no Japão e alguém estiver difamando você, talvez você possa fazer algo a respeito e, quem sabe, até ganhar algum dinheiro. Isso não é uma recomendação, mas nunca se sabe quando vai se precisar dessa informação. Número 4. Comida. No Japão, caçar baleias e golfinhos e até mesmo comer focas e leões marinhos é totalmente legal. Embora faça parte da dieta de alguns japoneses, é provavelmente seguro afirmar que a maioria não se alimenta disso frequentemente, mas ainda é muito fácil encontrar em lojas e alguns restaurantes. Por outro lado, comer tubarão também é legal no Japão. É uma prática mais comum, considerado um prato delicioso, sendo facilmente encontrado em cardápios, principalmente em restaurantes chineses em todo o Japão. No entanto, como é um prato considerado caro, os japoneses não o comem regularmente. Em relação à caça de baleias especificamente, Joji Morishita, responsável pela saída do Japão da Comissão Internacional de Caça à Baleia, explicou que comer baleias no Japão é visto como um sinal de respeito por diversas culturas. Muitos japoneses acreditam que não é correto que pessoas de outros países forcem suas práticas alimentares sobre eles. Independentemente de concordarmos ou não, a realidade é que atualmente é permitido consumir carne de baleia no Japão. A culinária do Japão é de fato cheia de coisas diferentes, e um outro exemplo disso é a prática de servir peixes ainda vivos, como o ikizukuri, onde o peixe é preparado na frente do cliente enquanto ainda está se debatendo. Esta técnica, embora considerada controversa em muitos lugares, é aceita no Japão como uma forma de garantir a frescura do prato. Outra iguaria que pode causar espanto é o consumo de ovos crus, como no prato tradicional japonês chamado tamago kake gohan, que consiste em misturar um ovo cru com arroz. Enquanto em alguns países, o consumo de ovos crus é desencorajado devido a preocupações com a salmonela, no Japão, essa prática é não apenas comum, mas também considerada deliciosa. E as práticas curiosas não param por aí. Você ainda pode encontrar restaurantes temáticos dos mais bizarros possíveis, como é o caso de restaurantes, sorveterias e cafés temáticos de cocô, onde as comidas podem se assemelhar a... Bem, você já sabe, e são servidas em mini vasos que se assemelham muito ao seu trono sagrado, onde você faz suas necessidades. Número 5. Cigarros. Hoje em dia, todos nós praticamente sabemos que cigarros não são tão bons para as pessoas. Muitos lugares ao redor do mundo têm leis que protegem cidadãos, incluindo crianças, do tabaco e da fumaça passiva. Mas o Japão, embora ainda não tenha chegado lá, está fazendo algum avanço.
Ainda há coisas que você pode fazer legalmente aqui no Japão em relação a cigarros que não são necessariamente legais em outras partes do mundo. No Japão, ainda é possível comprar cigarros em máquinas de venda automática, desde que tenha uma espécie de cartão de identificação e seja maior de idade. Embora a maioria do fumo em ambientes fechados tenha sido proibida a partir de 2020, ainda é possível fumar em quartos de hotel, bares de charutos e até em alguns restaurantes e bares de tamanho pequeno que estavam abertos antes de abril de 2020. De qualquer forma, o Japão percorreu um longo caminho desde poucos anos atrás, quando praticamente em qualquer lugar fechado você podia fumar. Obrigado por assistir até aqui e comenta aqui embaixo o que você viu nesse vídeo que é igual no Brasil.